O fato dele ter agora escolhido o filho, Flávio Bolsonaro, como candidato do bolsonarismo à presidência da República, também entra nessa sua linha de raciocínio? Como tem? Não dá para confiar em ninguém, eu coloco de casa. E é para que essa candidatura? É para negociar? Olha só, absolutamente tudo que eu tenho falado, antes mesmo de eu deixar de ser deputado, de eu ter deixado o mandato, nada deixou de acontecer. Eu vou ler aqui um Twitter que eu escrevi aqui exatamente no dia 25 de dezembro. Dia 5 de dezembro. A candidatura de Flávio é cortina de fumaça, não sejam ingênuos. Aí não vou dizer algumas palavras aqui, mas já está aqui. Resumindo, é uma farsa, mais uma das farsas da família Bolsonaro. Para quê? Para garantir primeiro de cara a vaga de Senado de Carlos Bolsonaro, porque só a família faz quase 4% do Senado, só a família. Michele senadora, Flávio sua reeleição, porque Flávio não vai ser candidato a presidente. Isso é uma ilusão. Flávio Bolsonaro não aguenta 90 dias, meu irmão. De campanha? Não aguenta. De campanha não, de pré-campanha. Ele não aguenta. Por quê? O telhado? Ele não é só o telhado. Flávio Bolsonaro, quem está dizendo isso aqui não é Julian Lemos. É o Ministério Público do Rio de Janeiro. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Não fui eu que fui acusado de rachadinhas. Flávio Queiroz, aqui foi preso. Fabrício Queiroz, aquele que foi escondido pelo advogado pessoal do Jair Bolsonaro, que tinha sua filha empregada no gabinete de Flávio Bolsonaro, e que recebia e passava 80% do seu salário para a conta do pai, para depois ser devolvido ao Flávio. Estou dando só um exemplo. O Fabrício Queiroz, que gerenciava essa questão de gabinete, junto com a ex-mulher de Jair, mãe de Renan, só isso aí demonstra que são pessoas corruptas. E eu estou falando assim, corrupto de beira de estrada, de quinta categoria. Tô falando de carteira. Batedor de carteira de nota de combustível, que você dá lá 10 mil de nota, gasta 2 e recebe 8 de troco. Por isso que ele não aguenta uma pré-campanha? Não aguenta. Jandira Fegali fez ele desmaiar no debate. Imagine Lula. E aqui eu não estou levantando a bandeira do Lula, eu estou fazendo uma análise política porque eu tenho a habilidade de fazer isso e faço projeções, ele não aguenta. O que é que está por trás da candidatura? Que estratégia? E na realidade garantir Primeiro, a primeira estratégia. Eu falei que Bolsonaro não iria apoiar ninguém, inclusive o Tarcísio. O Tarcísio é uma pessoa de mediano para baixo. Ele é um produto de Jair para, digamos, ter São Paulo, mas aqui para nós não é um tipo de governo que não está brilhando em absolutamente nada. Mas ele não tinha característica de lealdade ali, porque ele é realmente um candidato, e é verdade isso, é um candidato que poderia ser mais controlável pela força macro da política mais densa que é o centrão no país. E automaticamente, uma vez, amigo, você senta na cadeira, acabou aquilo ali. Jair sabe disso, ele não é bobo. Quando você vê Tarcísio levar grito e levar críticas contundentes e ter que baixar a cabeça para uma pessoa como Eduardo Bolsonaro, à distância, lado do oceano, uma pessoa sem personalidade nenhuma. Então o que é que acontece? Eu falei que Jair não ia apoiar ele. Aí todo mundo disse a mim, é porque você começa aqueles adjetivos bobos. Eu disse que Jair não ia apoiar ninguém. Aí teve a surpresa da mulher de Jair criar lastro. Jair não confia em Michele para uma missão dessa. E nem os filhos aprovariam. Você viu que começou a ter uma ruptura. Michele fez uma crítica à aliança que teve no Ceará. Na mesma hora os filhos se manifestaram, entre aspas, para o negócio não ficar desmoralizado. Jair chancelou dizendo que ela estava certa, desmanchar o negócio. Mas Jair não vai ficar contra os 3 filhos. Jair sacrificou um plano de ter uma força política conservadora no Brasil para salvar um filho corrupto. Jair Bolsonaro, os filhos de Jair, aqui não é uma crítica pessoal, é uma análise inclusive psicológica. Os 4 filhos de Jair são 4 fractais do pai. Ali reflete a personalidade do pai em cada um deles. A desonestidade, a insanidade, o ego e um pouco da sociopatia. Essa é a leitura que eu faço e sem nenhum problema. Guido Paloma, que é um dos maiores nomes da psiquiatria do país, já fez inclusive uma análise semelhante. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte: Jair está querendo agora segurar um pouco desse, digamos assim, ver o preço desse recall. Capitalizar? Não existe nada de graça. Colocar a candidatura na bolsa política. Agora, uma coisa eu lhe digo, ninguém vai querer um bolsonarista de vice. Ninguém. E Jair não vai deixar a Michele. O máximo que Michele vai, e acho que ela será eleita tranquilamente, para Senado. Pelo DF. Mas é tirar pedido. Porque as pessoas estão dentro de uma hipnose coletiva, achando que ela é um padrão moral, é aquela mulher, ela sabe vender o produto dela. Eu costumo dizer, Jair, Bolsonaro, se juntar Jair, todos os filhos não dá metade da inteligência da Michele. E essa fala que eu estou falando aqui não tem nada pessoal. Estou falando uma constatação de qualquer pessoa com raciocínio lógico. Flávio Bolsonaro não suportando a candidatura ou apenas cumprindo uma missão de segurar ali o espólio eleitoral de Bolsonaro até certo ponto. O passo seguinte deles vai ser o que, na sua opinião? Negociar de que forma? Não, aí daqui para lá se sabe. Por exemplo, o Centrão não tem nenhum... Já disse que tem um preço a candidatura mas o preço é a justiça. Exato, mas ninguém... É a anistia. A anistia é inconstitucional, não haverá. Todo mundo sabe, o parlamento não vai parar por causa disso. Isso está... Eu não sei ainda quem acredita nisso. Como é que você classifica o fato de um programa de um pré-candidato ser a libertação do pai? Na realidade, Heron, isso é só uma forma de segurar o seu espólio eleitoral, porque as pessoas querem ouvir isso. A grande questão da política é a guerra de narrativas, mesmo que elas não existam. Pátria, Deus, liberdade e agora a liberdade do meu pai. Você vê que até agora o filho está insistindo dos Estados Unidos na história que ainda consegue ter alguma influência sobre Trump.
Trump é abraçado com Lula. Mas, Heron, o que é que eu posso dizer a você, meu irmão bolsonarista? Acorde, desperte, não faz sentido. Eu estou dizendo que Carlos não será candidato a presidente, que o interesse dele maior, inicialmente, é garantir as vagas de Senado, que é muito importante isso, até para a subsistência da família, né? Porque, ao contrário de muita gente imagina... Você fala sustento mesmo. Sustento mesmo. Ah, você acha que Bolsonaro votou nos Estados Unidos por causa de quê? Se ele estivesse nos Estados Unidos, não tinha direito a 47 mil ele, 47 mil a mulher. Né? Não tinha. Então, assim, fora isso, outros penduricários, que é irmão de Michele trabalhando num canto, a filha a enteada de Jair trabalhando em outro. A família hoje, quando junta tudo isso, nem toda empresa, nem toda família de empresários no Brasil de alto padrão tem o que eles... a receita desse pessoal só do Estado. No andar da carruagem, na sua visão, se continuar essa divisão, essa falta de rumo, Lula pode ganhar no primeiro turno? Eu acredito que sim. Lula, você vê, inclusive Lula, que ninguém comenta, né? Absolutamente ninguém comenta, mas é notícia. Lula começa a dar sinais que algumas pessoas do campo de centro, que na realidade é o seguinte, Heron, tem aqui as duas polarizações, vamos dividir, vamos supor que a divisão seja correta essa. 40 de um lado, 40 do outro, vai ficar 20 sobrando. Esses 20 é sempre quem decide a eleição. Esses 20 pontos que vai para um lado ou para outro, que é o pessoal mais consciente, decide a eleição e quer saber do Brasil dando certo. Se não quer saber que lado está. Mas quando você percebe, Heron, que Lula começa, por exemplo, recentemente tirar a linguagem neutra, né? Que eu achei bacana isso que ele estava, não fazia sentido aquilo. E é onde a direita se pegava, fez um decreto. Quando você vê Lula agora em cima das leis falando de forma contundente sobre feminicídio, ele começa, né, fazer movimentos que não são ideológicos, mas são de Estado, de governo. Porque é isso que, na realidade, esses 20 pontos, esse eleitorado que votou em Bolsonaro para ver se dava certo, depois viu que era maluco, e depois voltou a votar em Lula porque, na realidade, era o menos pior, digamos assim, e que, na realidade, se tornou, mostrou aí que realmente tem prestígio externo. Lidar com esse Congresso do jeito que está contaminado, realmente tem que ter muita habilidade. E Lula é muito habilidoso. Lula começou a fazer esse tipo de gesto, que muda exatamente um pouco mais esse perfil, não o Lulinha paz e amor, mas o Lula mais, digamos assim, mais moderno, diante dessas pautas de muita polarização e de muita radicalização.